Hoje nós vamos falar do Banrisul, que está de graça quando olhamos o PVP e o PL e que deve pagar ótimos dividendos em 2024, maiores do que esse aqui que nós estamos vendo nesse momento para 2023. Então já deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal ativando o sino. É importante que você ative o sino para ser notificado de novos vídeos, tá? Mas antes de olharmos os múltiplos do Banrisul, é importante olhar o resultado dele para entender o que está acontecendo. Ele reportou o resultado nessa última sexta-feira e deu um salto de 139% praticamente do lucro do trimestre anterior. Porém, obviamente, não é só assim que a gente tem que ver, né? Porque o terceiro trimestre foi um trimestre fraco, teve ainda uma ajudinha com impostos e mesmo assim teve um lucro bem baixinho. Mas de qualquer forma, o banco falou que ia cumprir o guidance após o terceiro trimestre, ele foi lá e cumpriu o guidance. Então, isso já é um ponto positivo para o banco. Teve um ótimo lucro aqui. E aí, no final das contas, encerramos o ano, então, com crescimento nos lucros em 11,5%. E aí, você sabe, se cresce o lucro, o dividendo acaba crescendo junto, né? O ROI ajustado do banco neste trimestre ficou em 12,7%, uma ótima recuperação, já é um ROI bastante bacana. Porém, olha só, o horrível o ROI do terceiro trimestre. Foi bem fraco. De modo geral, ele encerra aqui o ano com um ROI de 9,1. É um banco estatal, normalmente ele costuma ter um ROI um pouco inferior mesmo, né? Mas ainda tem margem aqui para ele melhorar esse ROI. Ele deve melhorar o ROI em 2024, como a gente vai ver, o que vai proporcionar dividendos maiores, tá? Fazendo um overview do que aconteceu no lucro do banco em relação a 2022, nós temos o lucro aqui saltando por conta da margem financeira, 820 milhões, mas tivemos mais provisões também. A inadimplência aí, que pegou a maioria dos bancos, fez ele fazer mais 362 milhões de provisões. As despesas administrativas acabaram aumentando consideravelmente. Vamos entender o que o banco tem feito para ter esse aumento nas despesas, enquanto também tivemos aqui uma queda por conta dos tributos ao longo do ano. E aí a gente tem esse salto, né, de 11,5%. Então vamos adentrar aqui em cada um dos pontos, a margem, a provisão e a despesa. Vamos entender o que está acontecendo, né? Então a gente vê a margem, que seria o principal aqui, e a gente vê que teve um ganho de 15,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao trimestre anterior, houve também um ganho. Então ele vem ganhando aqui no principal, que é a margem. A gente tem que entender aonde é que ele está ganhando. Então vemos aqui uma recuperação de crédito baixado a prejuízo. Isso aqui costuma acontecer em momentos de inadimplência, existem algumas recuperações. Então é algo que oscila muito, não dá para a gente contar muito assim quando a gente compara trimestre a trimestre. A gente pode dizer que é algo que pode não repetir no próximo trimestre, mas tudo bem, vamos continuar vendo. Por outro lado, nós temos a tesouraria, que teve uma queda que eu diria até que foi um pouco atípica. A queda da Selic está acontecendo e ele teve uma queda aqui na margem, o que não é normal aqui com o Banrisul, mas ao longo do ano ele foi aqui até que bem. Então a tesouraria, a gente espera que ele melhore mais à frente, tá? Ele precisa melhorar um pouco aqui. De qualquer forma, em relação a esse trimestre caiu um pouco, tá? 64 aqui. Mas não é um sinal de preocupação. Olhando a principal linha dele, que é exatamente aqui, a parte de crédito, né? O banco, o Banrisul, a parte principal que ele ganha é crédito, como a maioria dos bancos, e ele vem crescendo constantemente. Então o que a gente tem que avaliar é como é que está a inadimplência, ele está crescendo aonde, será que ele está se arriscando, a margem está aumentando finalmente? Vamos ver tudo isso então. A gente vê aqui ó, que ele aumentou nas frentes aqui a carteira. Vamos dar uma olhada na qualidade de crédito. Ele cresceu então sem arriscar demais. A gente vê que desde o meio do ano ele manteve uma inadimplência em 2% na média. Aumentou uma hora um pouquinho aqui, depois diminuiu. De qualquer forma, manteve estável. Nesse primeiro salto aqui que demos de março para junho, o banco acabou aumentando as provisões. Olha só, ele fez 2 trimestres aqui de provisões fortes, que assustou um pouco o mercado, mas o banco também foi muito seguro ao afirmar que ele ia cumprir o guidance. Então, o que me diz que ele sabe muito bem para onde está indo a inadimplência, e ele fez isso de modo antecipado, tá? Por que eu digo que ele sabe para onde ele vai a inadimplência? Porque ele falou que ia cumprir o guidance. Se ele não tivesse a redução toda aqui na provisão, ele não cumpriria, né? Então, parece saber o que está realmente acontecendo por dentro de tudo, né? E aí a gente tem então um índice de cobertura que está bastante saudável ainda. Então, o que nós vemos aqui? Estamos vendo a margem subindo, a qualidade ainda se mantendo estável, e aí o que fez ele poder reduzir as provisões nesse momento. Só para constar que aquele 2% está arredondado, a gente vê que até teve um pouquinho de queda aqui, 1,99 para 1,95, né, na inadimplência. E quando olhamos então a carteira de crédito do Banrisul, teve um salto de 9,3%,
cresceu menos que a margem financeira, ou seja, então ele está conseguindo um spread maior também nos seus empréstimos. Vamos ver então o que está acontecendo. A gente vê pessoa física, que é a parte mais relevante do banco, perdendo um pouquinho de espaço, mas perdendo espaço para uma frente muito bacana, que é o crédito rural, que saiu de 16% para 21%. Então ele está crescendo onde eu acho que a maioria dos bancos deveria crescer, que é uma linha que o Brasil cresce muito, uma linha que tem se mostrado forte, né, no Brasil. Então, super bacana, um crédito de 44,2% de crescimento. Então, eu acho que isso aqui foi o ponto grande de destaque do Banrisul. Cresceu bastante no rural. E tem muito para crescer, né? O Sul ali tem bastante coisa para ele pegar, né, principalmente. Então, vamos continuar vendo aqui que pessoa jurídica também caiu um pouquinho, tá? O resto aqui foi meio que estável. A gente vê que dentro da pessoa física, que é a frente principal do banco, ele teve aqui, ó, crédito consignado caindo um pouco, cresceu um pouco o cartão de crédito e cresceu bastante aqui crédito pessoal, ou seja, talvez ele esteja pegando um pouquinho mais de risco, que pode ser, de repente, bacana para margens melhores. O banco sempre tem uma margem pequenininha aí. E analisando então as taxas médias mensais aqui dos créditos do Banrisul, a gente pode ver que nas frentes aqui principais de pessoa física, ele ganhou margem em todo lugar. Então é bacana, exceto aqui, ó, exatamente no crédito pessoal não consignado, que ele teve aqui uma leve quedinha em relação a 2022, mas vamos dizer que foi estável. Mas ainda assim, olha como a margem é bem maior do que o crédito consignado. Então, é por isso que o banco talvez tenha crescido um pouco mais aqui, né? Para conseguir margens um pouco maiores. Esse foi o raio-x da pessoa física, que está em termos de peso, tá? Para vocês verem o quanto é representativo cada fatia. Em termos de pessoa jurídica, a parte de cartão de crédito é a mais representativa, ele teve um crescimento aqui também nas margens ao longo, em comparação com o ano passado, tá? Então o que a gente percebe é que ele teve uma evolução nas margens de modo geral e ele cresceu muito no rural também, que eu acho muito forte essa área para o Brasil, né, e para o Banrisul, pode se aproveitar muito disso. Quando a gente observa então as despesas administrativas e as receitas de tarifa, a receita de tarifa aumentou 7,2%, o que é um número muito bacana, um número acima da inflação. Por outro lado, as despesas aumentaram 6%, o que é abaixo aqui da despesa da receita com tarifa, porém também acima da inflação. Porém, também vamos levar que o número aqui é maior, né? Então acaba crescendo mais. Mas se a gente fizer uma comparação um pouco diferente, comparar aqui as despesas com o pessoal e a receita, a gente vê que teve aqui um crescimento similar. Mas a gente tem que entender o que aconteceu então nessa despesa para aumentar 7,1, que foi bastante também, né? Enquanto outras despesas administrativas cresceram 5,8%, aí já fica um pouco mais próximo aqui da inflação, e aí despesa correspondente bancária até que caiu um pouco. Então vamos ver aqui os detalhes. Receita de serviços foi muito bem aqui em tarifas, né? Enquanto a gente vê aqui, ó, ele explicando que as despesas elas tiveram aqui influência nos acordos coletivos, tiveram também contratação de novos empregados, essa mudança aqui, né, de ambiente das empresas, dos bancos estão passando, e também o desligamento de empregados pelo PDV, o que é sempre positivo, né? Você fazer esse desligamento aqui via PDV, seja para reduzir o pessoal, seja também para realocar em novas áreas aqui da empresa, como por exemplo mais atreladas ao TI, né? Hoje em dia os bancos aqui têm que se digitalizar mais o possível. Em relação ao quarto trimestre, houve um aumento de 4,7. Então, quando a gente vê ano a ano, fica mais nítido aqui que não deu esse salto tão grande. E aí nós temos o guidance para 2024, que vai nos levar a entender para onde vai o resultado do banco, né? Quando observamos aqui o de 2023, ele ficou em linha ali, com o esperado. Então, ele teve uma carteira que cresceu em linha, embora ele tenha crescido menos aqui no comercial, pessoa física e jurídica, né? Ele cresceu bem mais aqui no crédito rural, acima aqui do projetado, né? E também acima do revisado. Então, ele está indo cada vez melhor aqui no crédito rural. A margem foi um pouquinho abaixo aqui do revisado, tá? Então, praticamente empate aqui, né? Despesa para provisão foi em linha exatamente aqui do guidance revisado. Captação ficou aqui próximo também do projetado. Despesas administrativas ficou até mais próximo do fundo, né? 6,7 de aumento. E a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio ficou próximo do fundo, né? Mas ainda assim dentro do guidance. E para o próximo ano, o banco fala que a carteira de crédito ele vai prever aqui uma desaceleração no crédito com maior foco na rentabilidade do que no volume, que eu acho que o Banrisul precisa fazer isso mesmo, né? O banco também segue atento que o crescimento mantenha-se aqui de forma estável, né? Sem
perder aí a qualidade. E aí também, em termos de captação para o ano 2024, ele prevê cenário de taxas menores de juros e foco na retomada da rentabilidade, projeta-se então uma expansão na margem. Então ele vai emprestar mais, vai focar na rentabilidade, ao mesmo tempo que também todo o cenário aí vai colaborar com que ele tenha margens melhores. Então a gente já vai ver o guidance. Em relação a despesas, ele espera no próximo ano que vai ter realizações maiores de investimentos voltadas à continuidade e melhoria dos negócios e processos, que ele precisa muito, né, para ganhar eficiência, e em especial projetos de modernização tecnológica. Então, das palavras que ele disse, eu concordo aqui, é o caminho correto a se tomar. Então aqui está o guidance do banco, onde ele vê a carteira de crédito crescendo de 2% a 7%, então tem um crescimento do volume, mas principalmente, né, na rentabilidade. O custo de crédito vai acabar aumentando também, ele vai estar buscando aqui, né, margens melhores, um pouquinho mais de risco, além do cenário aqui ainda está um pouco instável, mas 2 a 3,5% tá bastante tranquilo, 2,5 a 3,5 aqui, né? Despesas administrativas, né? Investimentos aí, como ele explicou, e as margens aqui vão aumentar bastante bacana. Então, né, super positivo se ele conseguir isso, que a carteira de crédito vai crescer um pouco, embora não dê um salto tão grande, o custo vai crescer um pouco também, não vai dar um salto tão grande também, mas a margem financeira vai dar um salto muito forte, que vai levar ele a resultados em torno de 30%, 34% melhor aqui do que o ano de 2023. Né? Então vamos projetar um lucro na casa de 1,15 bilhões, bilhão, né? O que vai levar então o banco a um dividendo que nós vamos ver agora. Então, vendo a nossa planilha de dividendos e preço teto exclusiva aqui para membros do canal, considere estar na membro do canal para você ter acesso a essa planilha, além de vídeos exclusivos, tá? Então, vamos ver aqui o dividendo do Banrisul, que deve ficar o ano de 2024, segundo aqui a minha visão, minha percepção, em torno de 1,41 por ação. Ainda não sabemos o payout, o banco deve afirmar no mês que vem, a gente reavalia aqui caso seja necessário, tá? Mas 1,41 de dividendo, dando então 9,35 de yield para o Banrisul 6 e para o 3, 9,54, dando essas margens aqui de preço teto. Lembrando que preço teto é um preço máximo que você pagaria na ação apenas olhando a questão do dividendo previsto, tá? Não é o preço justo, não é o preço que eu gostaria de pagar na ação, é apenas referente ao dividendo. Muitos de vocês fazem essa confusão, eu não sei porquê, mas fazem. Comparando o Banrisul então com outros bancos, podemos ver que o PVP está mais descontado no Banrisul do que nos demais bancos. Está mais descontado que o próprio Bradesco, mas lembrando que o Bradesco é um banco privado, né, que já teve um ROI melhor, que deve ir em busca desse ROI ao longo do tempo. Mais barato que o Banco do Brasil, mas que também é um banco que vem performando melhor já há um tempo, né? E também mais barato aqui que o Itaú. Em termos de PVP, em termos de dividendo, ele está um pouco para trás, mas ele deve crescer os resultados em 2024, se recuperando aqui o Banrisul. E na comparação entre Banrisul 6 e 3, está muito nivelado, bem pouquinho aqui mais descontado o Banrisul 3. Então, após o lucro do Banrisul aumentar de 2022 para 2023, deve repetir a dose aqui, aumentando mais também para 2024, cerca ali, como nós comentamos, de 30 e pouquinhos por cento. E deixa nos comentários se você tem o Banrisul ou está de olho no Banrisul. Um abraço e até o próximo. Valeu!